Oi, tudo bem? Vamos lá. Seja se você tem mais de um filho ou quando você tem um filho só, mas ele já está começando a conviver com outras crianças, sempre surge aquela questão do dividir. Dividir brinquedo, dividir brincadeira. Nesse vídeo, a gente vai mostrar para você 5 dicas de como é que você ajuda o seu filho a dividir os brinquedos e o brincar no dia a dia. Para começar, eu vou pedir para você dividir a sua atenção com a gente. De que jeito? Se inscreve no canal, aciona o sininho, porque daí a gente sabe que você vai estar dividindo o seu carinho e o seu amor conosco o tempo todo, beleza? Pessoas vejam que a gente se esforça para conseguir fazer de um jeito bonitinho o pedido básico de vai lá, se inscreve. Então, por favor. Para a gente começar a falar de dividir, é importante entender que o desenvolvimento socioemocional da criança, a capacidade de entender o outro, de conseguir controlar as emoções, de não sentir raiva, é uma coisa que se evolui com o tempo e cada criança tem seu ritmo, tá bom? Então, até uns 2, 3 anos, a criança ainda está aprendendo o conceito de moral, o que é certo e errado. O que você fala com uma criança pequena, fala assim, vai lá, não, põe o dedo ali, menina. Aí a criança vai lá e põe o dedo, você fica lá, não põe o dedo, ela põe o dedo, não põe o dedo, põe o dedo, não põe o dedo, ela põe o dedo. Porque ela não sabe, realmente, cognitivamente, que aquilo que você está dizendo para ela não fazer é uma coisa proibida, é uma coisa não correta. Então, já que o senso de moral é uma coisa que demora um pouco tempo, a mesma coisa acontece com o senso de é meu, é seu, é do outro, conseguir dividir. Então, a primeira coisa sobre esse assunto do é importante dividir é entender que não é natural para criança pequena saber que existe o outro e ela precisa dividir alguma coisa com alguém, tá bom? A dica número 1 é dividir é difícil. Você gosta de pegar as suas coisas e tá todo mundo usando as suas coisas? Você emprestaria o seu carro para alguém que você acabou de conhecer numa festa? Você não faz isso, né? É difícil dividir, não é? Pra criança também é. Então a gente precisa respeitar o sentimento dela de que, pera, eu peguei um brinquedo, é meu, eu gosto dele. E aí vem a mamãe ou o papai e fala, vai menino, divide, você tem que dividir, você tem que dividir. Não é natural isso. Então a dica número 1 é respeita que é difícil dividir e vamos encontrar formas de ensinar a dividir ao longo do tempo, respeitando os sentimentos das crianças. A dica número 2 é você deixar o seu filho escolher o brinquedo. Quando você vai levar o seu filho para algum lugar que você sabe que é público, que vai ter crianças, pode ser uma festa, pode ser um parquinho, você vai prepará-lo antes, vai deixar ele avisado que ele vai ter esse momento de vai ter gente que vai dividir, vai ter gente que vai pedir emprestado, vai ter gente que vai querer brincar junto. Então, quando você avisa, você deixa o seu filho muito mais seguro, ele vai estar preparado, ele consegue se preparar psicologicamente para aquilo que vai acontecer com muito mais facilidade. Então, explica para ele o que vai acontecer, senta com ele e escolham juntos os brinquedos que vocês vão levar. Assim, não precisa ser aquele brinquedo preferido, pode ser um outro brinquedo que para ele vai ser muito mais tranquilo ele emprestar para um amiguinho. Tem um vídeo que a gente vai colocar aqui em cima, aqui, no cantinho assim. Aqui assim. Mais para baixo ele falou, deste lado aqui. Acertei, aqui. Muito bem. Tem um vídeo que a gente vai colocar aqui que mostra para você dicas de como que você conhece melhor o seu filho. E essas 7 dicas que a gente te dá para você conhecer melhor o seu filho também ajuda a você saber que brinquedo você escolhe, como é que seu filho vai pegar aquele brinquedo para levar para um lugar público para poder dividir com as outras crianças. A dica número 3 é comece brincando você. Por que eu estou sugerindo isso de você começar brincando com seu filho? Porque você vai criar aquela situação agradável, prazerosa, de estar envolvida na brincadeira. E quando chega uma outra criança por perto e vai brincar, você está fazendo parte daquela brincadeira, é muito mais natural você conseguir fazer a sessão do brinquedo de um jeito que seja parte daquilo que vocês estão fazendo. Então começa brincando, dá segurança para a criança, estimula, olha que legal, o amigo vai fazer. Será que o amigo tem um brinquedo para te emprestar também? Então você pode mediar aquela situação e fazer com que ela seja muito mais natural do que simplesmente, de novo, a situação de vem, pega o brinquedo, tem que dar o brinquedo e... Poxa, fica seguro! Não, ele fica muito mais seguro quando você começa a fazer primeiro. A nossa dica número 4 é você, depois que seu filho já estiver brincando, depois que estiver acontecendo a brincadeira, ele já tiver emprestado o brinquedo, você se afastar e deixar que ele negocie sozinho. Negociação, gente, faz parte da socialização da criança. É uma habilidade, é né? uma habilidade que se desenvolve. E esse é um ótimo momento para ele desenvolver
o negociar. Então deixa que ele mesmo decida como ele vai emprestar o brinquedo, se o outro amigo também vai emprestar um e eles vão trocar, se a brincadeira vai ser todos juntos ou um vai liderar a brincadeira e o outro. Deixa que seu filho passe por essa experiência sozinho. Ele vai aprender a negociar sem você ficar toda hora lá, mas menininho, emprestou esse, empresta aquele. Menininho, não sei o quê. E sabe o que eu ia comentar? Isso vale pra criança desde pequena, viu, gente? 4, 5 anos já pode fazer isso naturalmente. A criança parar pra pensar que ela tem que encontrar uma solução pro problema é extremamente saudável. E isso vale com você perguntando, assim, a criança vem, mamãe, ele não quer me emprestar. Ou ele reclama, a criança reclama que o amigo não quer emprestar. Não quer emprestar. Ou ela não quer emprestar. Eu não quero emprestar. Aí você faz a pergunta, mas e aí, qual é a solução? O que você acha que pode acontecer? E deixa ela pensar um pouquinho nesse assunto. Deixa que ele decida o que vai fazer. Às vezes saem soluções que a gente nem imagina, viu? A dica número 5 é ensinar a dizer não sem ser agressivo. Então, se no limite, com todas essas etapas que a gente deu, de estar os brinquedos divididos, de brincar junto, de respeitar e tal, tem as situações que a criança não quer dividir, pronto, não quer. Então, o que é muito importante nessa hora? Já que a gente está comprometido em respeitar o sentimento da criança, a gente precisa ensinar como ela pode dizer não de um jeito não agressivo. Então eu até entendo que ela não queira emprestar, mas não pode bater, não pode gritar, não pode puxar da mão. Então a gente tem que mostrar com as nossas próprias atitudes, né? A criança vê o nosso exemplo, a gente ensinando para ela jeitos de dizer não de forma que não crie uma briga na hora. Exatamente. E ela entenda que é importante respeitar também o sentimento da outra criança, que vai ficar frustrada, que não vai brincar. Nada disso, gente, aparece assim, da hora, do zero, a criança aprendeu. Tanto a questão dela aprender a falar sem ser agressiva, quanto ela respeitar o sentimento do amigo, são habilidades socioemocionais que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então se prepare para repetir muitas vezes as mesmas coisas, porque essa repetição faz parte, já que a criança não vem assim, olha, agora eu tenho 5 meses, 2 semanas e 35 horas, chegou a hora em que eu aprendi a dividir. Não é assim. Sem contar que também acontece isso. Um dia deu certo, no outro dia não vai dar certo. Acontece, não é porque um dia funcionou que todos os outros dias a partir de agora vale a regra funcionam. 1, né? É difícil dividir, não é fácil, especialmente se a gente tá falando de uma coisa que a criança gosta muito de brincar. Então vamos respeitar e vamos ensinar aos poucos, repetindo com paciência, que a criança pode dizer não sem ser agressiva. Mas nesse assunto, ainda falando um pouquinho desse assunto de dividir, como é que não é, como é que é, a gente vai deixar aqui, agora fica aqui assim, ó, e isso aqui assim, ó, já me disseram que é aqui. O outro vídeo que fala sobre ciúmes entre irmãos. A youtuber que não sabe o que acontece com o vídeo da pessoa, posso com isso? Assim, ok. Tá. Ciúme entre irmãos. Ciúme entre irmãos. Assim você continua nesse assunto para facilitar a sua vida aí em casa. Tchau. Tchau, tchau.